Boa noite, amigos. Muito bom estarmos juntos novamente. Vamos iniciar a nossa reunião com a prece e darmos sequência aos nossos estudos, pedindo que nesta hora possamos concentrar bastante o nosso pensamento em Jesus, nosso bom e amado Mestre, estarmos confiantes de que és conosco, Senhor, através dos seus mensageiros, destes abnegados benfeitores da sua seara, que desveladamente tutelam a nossa existência na terra, que estes espíritos responsáveis por nossa casa espírita possam de nós se aproximarem nesta hora, para derramarem sobre nossos pensamentos a lucidez da verdade e fazerem vibrar os nossos sentimentos mais purificados, para que, unidos neste ideal de aprendermos a servir em nome de Jesus, possamos nesta noite, uma vez mais, iniciarmos as reflexões a nós concedidas. Obrigada, amigos queridos, pela vossa presença em nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Nós estamos aguardando um minutinho mais para iniciarmos e não temos as interrupções de quem está entrando, né? Sempre pedindo a gentileza que entrem um pouquinho antes das 8, para que a gente possa dar sequência ao fluxo do estudo. Hoje nós estamos praticamente na metade do livro, o capítulo 10 e 11 é a nossa intenção, nós fazemos uma síntese desses dois capítulos, para nós avançarmos um pouco mais no entendimento do que realmente essa mensagem quer nos dizer, além de nos revelar aquilo que nós já estávamos percebendo e ficou de forma mais explícita, mas também revelar para nós que sob esse véu da pandemia viral, nós estamos sob um processo de tormenta, uma tempestade moral assolou o planeta Terra. Um convulsionamento muito grande. E há mais de 10 anos, o Dr. Bezerra de Menezes vem lançando com muita frequência, mais de 10 anos, mensagens muito profundas a respeito da transição planetária. Ora, nós sabemos que uma transição planetária, ela não se configura de um dia para o outro. Uma transição planetária é um século de transição. É um período evolutivo da humanidade da Terra, onde nós vamos percebendo as transformações necessárias. Nós sabemos que o tempo de regeneração é íntimo. A regeneração de uma sociedade ou de um planeta, ela é a soma de espíritos regenerados. Então, o nosso foco é na nossa própria regeneração, né? De nós identificarmos o que está degenerado em nós para que a gente possa investir profundamente nessa transformação. Então, o que o livro mostra é a somatória da psicosfera fluídica de todos nós, os habitantes do planeta Terra. O enfoque desse livro é mais precisamente ligado ao Brasil, que é a sociedade da nossa ambientação reencarnatória. Então, para que a gente possa ter um perfil diagnóstico espiritual de quais são os pontos em nossa personalidade que são de alta vulnerabilidade e de alguma forma, às vezes inconsciente, nós estamos contribuindo, nós estamos colaborando sem perceber esse estado vibratório coletivo muito sério
e que todo estado vibratório do pensamento gera associações mentais. E o processo da obsessão pandêmica é o mais significativo desse livro para nós, porque dizer das gravíssimas situações nós já as conhecemos, porque a mídia divulga todos os dias. E esse livro foi escrito em 2020, e em 2021 tudo se agravou muito mais do que o que está escrito ali. Então, eu queria, assim, que nós pudéssemos trazer todas as reflexões que são geradas por esse livro para a nossa vida pessoal, familiar, para a nossa vida na casa espírita, porque nós estamos vendo a história de uma médium, que é a Malvina, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e vamos trazer para nós, para que haja nesse singelo encontro de estudos, reflexões. Nós precisamos refletir sobre isso, porque a história pela história, basta ler. O livro pelo livro, nós já o lemos. Então, nós vamos começar doravante, se vocês concordarem, obviamente, sintetizar alguns capítulos por similitude de temas, mas mais do que sintetizar os capítulos, nós gostaríamos de lançar reflexões pessoais, para que o tempo de regeneração seja interno e que a soma dos processos de construções morais nossas possa revelar uma sociedade ajustada às leis de Deus, né? Eu vou começar a apresentação e vocês vão fazendo as perguntas para a nossa equipe e depois a gente vai abrir para conversar um pouco sobre isso. Nós começamos nesse encontro de Jesus com os seus apóstolos, recomendando que nos amássemos uns aos outros para sermos por isto reconhecidos. Essa máxima de Jesus, ela se inicia na intimidade do nosso lar, se estende ao nosso grupo de convivência e se efetiva em nossa casa espírita. E esse paradigma do Cristo, do amor a nós, amai-vos uns aos outros, desse amor superlativo, é que vai gerar para nós a experiência de seguir os seus ensinamentos. Então, diz Paulo, a segunda epístola a Timóteo 2:7, considero o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa, segundo Emmanuel, no Fonte Viva, examinar, atender, refletir, apreciar. E para que este significado seja para nós uma força viva, é necessário que nós tenhamos uma experiência do que já conseguimos entender, refletir. Então, do que toda a doutrina espírita nos traz, o que Jesus nos apresenta, nos revela de si, nós precisamos, nesta hora, mais do que nunca, e quando a gente diz nessa hora, por todo o tempo que nos resta, é nós considerarmos o que ele disse. Então, nós vamos iniciar o capítulo de hoje, chamado O Amor Não Cessa, com algumas poucas reflexões. O amor, sem dúvida, é o melhor instrumento para facilitar a autodescoberta, o encontro com si mesmo, ajudar na aventura grandiosa de conquistar o infinito
e planificar-se. Existem inúmeras definições para o amor, mas o amor é a soma da nobreza do espírito. É a soma de todos os seus valores morais, as suas virtudes expressivas, os seus talentos multiplicados na forma da caridade. O amor e a caridade se igualam. E esta caridade, que é uma forma operacional de vivência do amor, são as nossas obras. O amor, ele é fruto das obras do Espírito, porque a caridade é a obra do Espírito, é o que ele construiu, edificou na intimidade do seu ser espiritual de forma plena, que gera no seu entorno um magnetismo arrastador, uma luz espiritual. E isso se faz com as obras. Não há amor, ninguém ama sem ter obras. E as obras são íntimas e são consequência do estado afetivo da caridade. E isto no momento em que a paisagem humana se apresenta de forma muito distorcida das leis divinas, é preciso considerar o nosso trabalho conosco mesmo. E esse capítulo diz que durante toda a noite a movimentação fazia-se expressiva em razão do atendimento de espíritos vinculados ao programa de socorro e de iluminação de consciência da respeitável instituição terrestre. Eles estão, então, nessa instituição terrestre, que eles não dizem onde é, mas é um lugar muito especial, onde os seus trabalhadores são, por excelência, muito afetivos uns com os outros, onde há uma multiplicidade de atividades acontecendo simultaneamente naquele ambiente espiritual, e essa diversidade cria um ambiente muito propício para que seja instalado ali um posto avançado de trabalho de iluminação de consciências dessa respeitável instituição. Era também um posto de repouso para grupos espirituais que operavam na cidade e ali possuíam os recursos de refazimento, com aparelhagens especiais para comunicação direta com as organizações do mais alto. A propósito, é muito importante, toda a obra de André Luiz, nós vemos que ele trata de aparelhagens, né? O mundo espiritual dispõe de recursos tecnológicos altamente sofisticados que progressivamente a humanidade vai captando intuitivamente para que na Terra tenhamos algo semelhante. Mas as aparelhagens que os espíritos dispõem, muitas vezes são de condensação ectoplasmática. Eles extraem dos encarnados um ectoplasma vivo e eles inoculam as vibrações desses espíritos superiores em aparelhos sofisticados e minúsculos de condensação ectoplasmática. E isto serve de transfusões fluídicas para aqueles que estão distantes de uma equipe mediúnica mais equilibrada. Então, quando se tem uma reunião mediúnica bastante equilibrada, e por reunião mediúnica entendemos todas as vezes que nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, para vibrar ou para orar, para quem quer que seja, estabelece-se aí uma reunião mediúnica. E, portanto, quando nós estamos entre irmãos saudáveis de sentimentos, essa exuberância de fluido vital que nos sobra, vamos dizer assim, podem estar sendo condensados por esses aparelhos especiais. Nesse caso aqui, são aparelhagens para comunicação direta com as organizações do mais alto. Essa aparelhagem é uma aparelhagem de amplificação das ondas dos pensamentos para que os espíritos superiores que regem essa organização das equipes socorristas na Terra possam atender aos nossos apelos. Então, esta casa espírita, em especial, tratava-se de uma colmeia de amor
sob todos os pontos de vista considerados. Né? É o trabalhador que vem com alegria para o trabalho, que estão juntos há muitos anos construindo sentimentos. O serviço e orações vibravam no ar. Leituras edificantes eram divulgadas por aparelhos de som e todos se movimentavam em ambos os planos da vida com objetivos elevados para a edificação do bem sem limite. Parece que está descrevendo apenas um ambiente, mas um ambiente de uma casa espírita, ele é formado pelo ambiente individual dos seus trabalhadores. Ora, se estamos juntos há um bom tempo, construindo sentimentos de afinidades, de fraternidade, de trocas, de doações pessoais, vai se formando, então, um ambiente de extremo bem-estar. E os espíritos superiores, eles se valem desse ambiente para se aproximarem de nós e ampararem o nosso processo de trabalho espiritual. Então, todos se movimentavam em ambos os planos da vida, porque a mediunidade é um contínuo de 24 horas, nós já o sabemos, né? Mas, às vezes, nós ficamos invigilantes ou desapercebidos que nós estamos sendo médiums 24 horas. Agora, quem eu escolho para serem as minhas companhias espirituais? É uma reflexão. Vamos à história da médium. Nós sabemos que Malvina estava passando por um processo obsessivo muito sério. Mas, mesmo assim, ela nunca esmoreceu no trabalho com Jesus. Vendo-a frágil, agigantou-se durante o fenômeno mediúnico e, apesar das dores que a martirizam, a mediunidade esplendeu em grandeza durante as comunicações de que for instrumento, especialmente naquela que envolvia o amigo IBN. O importante é nós avaliarmos que Malvina, para ser hoje uma médium que serve aos espíritos sofredores, ela serve porque tem a profunda compaixão, profunda piedade dos desencarnados sofredores. Esse sentimento é diferente do médium que é apenas perturbado e que, por associação, apenas manifesta espíritos sofredores. Porque, às vezes, o médium está tão somente naquela faixa vibratória dos espíritos com tormentos mentais. E os dirigentes das reuniões mediúnicas, que precisamos ter muito cuidado e clareza com isso, porque às vezes o médium não tem equilíbrio para ser um servidor de Jesus, porque para isso ele precisa ter um lastro pessoal de caridade, ele precisa ter trabalhos relevantes com encarnados sofredores, para que ele desenvolva a sua sensibilidade com o próximo. Para, então, ter compaixão e piedade também dos desencarnados sofredores. Então, é muito importante, é preciso que a gente esteja nesse momento bastante bem sintonizados, porque não é simples nós fazermos afirmações desse porte em relação à mediunidade. Então, quem é essa Malvina? É um espírito que vem há séculos trabalhando na mediunidade. E ela pode estar quebrada, com dores articulares, com processos, seja de que natureza for, depauperada energeticamente, mas ela não cede a oportunidade de servir. Isso é muito importante. A mediunidade esplendeu em grandeza durante as comunicações de que fora instrumento. Então, ela foi preparada muito antes da reencarnação para o ministério que vem exercendo com a fidelidade possível. Não é a primeira vez que exerce a mediunidade.
sendo que desta vez profundamente vinculada ao Evangelho de Jesus, para o serviço da caridade e da construção do reino de Deus nos corações de todos nós. Então, ela já vem exercendo essa mediunidade e foi se aprimorando, mas as provas, as dificuldades, os desafios da vida pessoal dela, ela não deixou de passar. Isso que é o belo, né? Porque ela precisou passar pelas provas, dado ao seu passado de dores. Enfim, quando os médiuns sinceros compreenderem o significado da mediunidade como ponte entre os dois lados da existência, muito mais fácil se realizar o trânsito, porque a sua movimentação estará sempre assegurada pelos valores da sua vida moral e de seus exemplos de abnegação e caridade. Sempre nos lembramos da Ivone Pereira, que veio com uma tarefa mediúnica muito expressiva como redenção do seu espírito, né? Cansado das transgressões às leis. E ela, então, se dedicava a ponto de ficar com total perda de fluido vital, pelo tipo de mediunidade que ela exercia, de total entrega aos sofredores, aos trabalhos de desobsessão, a ponto dela ficar retendo alguns obsessores de um caso que estava em pauta, ela retinha, vinculado energeticamente a ela, para que aquela pessoa tivesse uma trégua mínima de uma semana, 15 dias, e nessa trégua, essa pessoa totalmente obsidiada pudesse buscar uma sintonia melhor, ser receptivo e permeável ao Evangelho de Jesus, para que quando esses obsessores retomassem, ela tivesse uma força interna, uma força da fé, uma força dos seus próprios exemplos. E enquanto a Ivone ficava retendo esses espíritos no arcabouço vibratório dela, eles estavam sendo evangelizados por ela, porque eles ouviam o evangelho que ela fazia todos os dias, as falas que ela tinha na casa espírita, a ação da caridade 24 horas do seu dia, a sua vibração amorosa e doce, e tudo isso eles absorviam dela. E ao absorver dela, eles tinham um refazimento, porque o espírito obsessor, ele é um espírito que nós o fizemos sofrer muito, e que agora eles se debatem na própria dor que lhe causamos a maioria das vezes, e que nós precisaríamos oferecer para esses espíritos um refrigério, um oásis nesse deserto tão árido de sentimentos superiores. E quando nós não temos o que doar, né, nós então precisamos daqueles que mais do que nós tenham sentimentos bons por eles, né? Porque a coisa mais sublime é um espírito se debater na cólera e receber um jato amoroso, receber vibrações ternas, vibrações pacificadas, vibrações de profundo entendimento e compreensão. Aquilo acalma aqueles espíritos. A exemplo disso, nós vamos ver no livro Memórias de um Suicida, uma das terapêuticas utilizadas pelos espíritos superiores, e diante de um espírito que se debatia nas suas amarguras, nos seus tormentos íntimos, nas suas culpas inconfessáveis, eles se reuniam em poucos ao redor desse ser espiritual e emanavam deles vibrações dessas que nós mencionamos, né? De profunda serenidade, de extremada fé, e aquelas vibrações iam acalmando, iam sendo jorradas para aquele espírito, e ele recebia como que uma anestesia, uma sedação sublime desses espíritos benfeitores, porque nós precisamos ter muita compaixão por aqueles que agridem, por aqueles que ferem, por aqueles que se debatem nas suas impurezas íntimas. Então,
Muitos companheiros do movimento espírita ainda não compreenderam qual é a função da mediunidade e o calvário que está reservado aos médiuns, seus servidores. Porque todos os médiuns podem testemunhar quão têm sido suas lutas íntimas, quão fortes, em razão do seu passado moral, e depois, pela elevada razão de servirem de pontes aos benfeitores da humanidade no seu programa de amor e paz entre os seres humanos. Então, o médium traz o seu passado, a sua anterioridade, e ele traz a mediunidade como instrumento da caridade, porque a caridade, através da mediunidade, é que vai fazer esse passado, o nosso passado, se ajustar melhor com a lei, porque consideramos que todos somos médiuns. Nesses dias, a necessidade da vivência mediúnica à luz sublime do Espiritismo é urgente, mas as distrações e licenças morais têm sido portas abertas na direção do abismo da indisciplina e do fracasso. A semana passada, nós falamos também sobre a mediunidade, né, porque é do que trata esse livro, e nós vemos, às vezes, o médium muito distraído dos seus deveres morais e, em consequência, arrastado para as ilusões do mundo. E, nesse ponto, nós perguntamos, a quem servimos? A Deus ou a Mamon? O mérito se adquire através do esforço que envida para cumprir com os deveres, mesmo que com os joelhos desconjuntados, como afirmou o apóstolo Paulo. Eu estou recebendo aqui um recado que o áudio não está bem, é isso mesmo, gente? Preciso de um retorno de vocês. Podemos continuar? Tá bem. Beto, Márcia, que estão no áudio. Ô, Célia, não tá bom, não. Tá alternando, oscilando muito, mas eu acho que dá para continuar. Eu acho que tá inteligível a sua fala, embora tá horrível o som. Ô, Célia, o som realmente está oscilando, como daquela outra vez, mas dá para prosseguir. Então, vamos firmar bem o nosso pensamento, né? Na confiança de que vamos fazer a nossa parte. E continuemos. Eu queria iniciar agora o capítulo 11, que eu acho assim, interessante nós sabermos como é que essa trama coletiva se estabeleceu no planeta Terra. Então, durante todo o tempo, o nosso grupo esteve em atividades no hospital, inclusive inspirando os terapeutas e auxiliando-os no esforço gigantesco de atender aos pacientes que estavam chegando em número expressivo. Isso em 2020. Hoje, esse número está muito, muito, muito maior. Vamos falar dos dramas obsessivos. Com dias mais turbulentos, outros, no entanto, passamos o primeiro mês em nosso labor realizando sessões mediúnicas para atendimento dos dramas obsessivos mais perturbadores. Então, o livro escolhe alguns casos que vão sendo relatados para uma exemplificação, né? Aprendíamos a cada dia como atender condutas tão diferentes numa sociedade em desenvolvimento, cujos valores éticos são sempre postos de lado, em face dos interesses inferiores que predominam. O tempo todo ele tem mostrado
a necessidade do valor ético, da postura moral. As comunicações virtuais oferecem uma grande contribuição na propaganda das informações que necessitava alcançar as massas. Então, há uma grande valorização hoje, inclusive é o instrumento que nós estamos usando, que são os meios de comunicação, para nós alcançarmos mais pessoas, enfim. Mas sempre por conta das questões morais, o mau uso que se passou a fazer desse notável instrumento de comunicação facultou prejuízos inestimáveis, levando pavor a pessoas desequipadas de discernimento e outras fracas na fé religiosa e na humanidade. Então, começou a ter um fomento de informações nos meios de comunicação altamente controversas, as chamadas fake news, e que, nesse sentido, mentes incautas fomentavam pavor, fomentavam ilusões, né? E tudo as pessoas tinham que falar, mas isso é verdade? Isso é verdade? E perderam a noção do que era ou não a verdade. Quando passar a tempestade, transtornos emocionais e obsessivos serão a tônica, como já tem sido. Resultantes desses dias de isolamento social, para que aqueles que não estão acostumados com a vivência no lar e sempre optaram por festas, balbúrdias e ações constrangedoras, contribuindo para sofrimentos espirituais muito graves. Isso todos nós estamos observando, acompanhando e atendendo esses casos, né? Das pessoas que desenvolveram extremada dificuldade de relacionamento no lar, porque não estavam acostumadas a um estreitamento de relacionamento e ficam desesperadas para que as festas possam se fazer, para que as reuniões possam acontecer, distantes do chamamento que aquela família o coloca muitas vezes, né? Então, assim, eu fico atendendo as pessoas, né, que estão em processos depressivos, porque não estão indo aos lugares sociais habituais, onde essas balbúrdias e ações constrangedoras imperavam. Então, esse é um momento que vai ser bastante expressivo. Mas em que momento nós estamos? Período de renovação social. O emérito Allan Kardec, fazendo uma análise quanto aos diversos períodos do Espiritismo, elucidou que o último seria o da renovação social, que é o da aplicabilidade. Exatamente esse é que nós estamos nos referindo. Então, o Livro dos Espíritos diz, por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, os espanteis a rapidez com que as ideias espíritas se propagam. Então, nós estamos entrando num processo, né, onde a doutrina espírita entra na sua aplicabilidade. E, para isso, nesse início do século XX, Eurípides Barçanufo apresenta para Jesus um programa de trabalho, uma metodologia para que nós pudéssemos aplicar a doutrina espírita em nós. Recursos metodológicos para a aplicabilidade da doutrina espírita na intimidade do meu ser espiritual. E Eurípides veio nos trazer este método de educação do espírito, chamado evangelização de espíritos, para que esse último período, né, dessa fase do planeta Terra, começasse, então, agora, porque, se nós formos ver, né, vamos dividir em 3 períodos, mas há momentos em que esses 3 períodos se transformam em 5 períodos, porque são desdobrados, né? Nós vamos pôr 3 períodos distintos.
apresento o desenvolvimento dessas ideias. O primeiro período foi o da curiosidade, que foi o período da pesquisa, né? E que gerou uma metodologia que Kardec compilou no Livro dos Médiuns, que deu origem ao Livro dos Médiuns, as mesas girantes, tanto os fenômenos de efeitos físicos, quanto os fenômenos de efeitos intelectuais, causavam uma curiosidade que despertou o senso da pesquisa. E depois veio o segundo, que é a sedimentação filosófica e o raciocínio, que é através da própria obra e dos próprios livros que seguiram a codificação de Kardec. Então, os livros da doutrina espírita, tanto o Pentateuco quanto toda a obra complementar, ela desenvolve um raciocínio que gera um estado de lucidez e discernimento. E ela, então, tem toda uma fundamentação filosófica, científica e moral. E tudo isso foi o alimento, o nutriente essencial dos espíritas até então. Mas o terceiro, o da aplicação e das consequências, que é o da renovação social, é agora. Porque a curiosidade já passou em outros períodos. Então, teve na época de Kardec o início com fatos para serem pesquisados, né? Quando o Chico veio trazer a complementação da obra de Kardec, também no primeiro período foi o Parnaso de Além-Túmulo, que foi objeto de pesquisa, se aqueles grandes escritores e poetas realmente eram fidedignos com aquilo que o Chico estava escrevendo, se era realmente verdadeiro ou não, ele assinar aqueles grandes poetas, e se havia um grau de comparação de estilo quando estavam encarnados, então também foi uma pesquisa. E vez ou outra, nós temos médiuns que trazem essa parte fenomênica forte, como as pinturas, né, mediúnicas, foram uma grande curiosidade de pesquisa. Não só o Gasparetto, vieram outros grandes médiuns que pintavam e assinavam grandes pintores da humanidade. E também aquele período passa, porque a curiosidade gera pesquisa, mas não sustenta a fé. Então, o mesmo desafio aconteceu em todas as outras fases. E agora, como aplicar o conhecimento da doutrina espírita em nós? Precisamos de um método. Vocês concordam? E esse método que nós precisamos conhecer profundamente para que nós sejamos espíritos melhorados, é a evangelização de espíritos. Então, eu trago na intimidade do meu ser espiritual essa motivação inestancável do meu ser, que é nós refletirmos muito sobre o ser espiritual que somos. Até porque essa reunião das quartas-feiras, que existe há muitos anos na nossa casa, é uma reunião que se chama o Estudo do Ser Espiritual. É ali que nós vamos nos percebendo, trazendo os conteúdos relevantes que a evangelização de espíritos nos trouxe. No período de agravamento da doença e dos comportamentos, muitas pessoas surgiram desejosas de ajudar, mas sem preparo. Olha só, amigos, sem preparo cultural e doutrinário. Em nossos redutos de trabalho, em nossas casas espíritas, aqui em nossos arraiais. Olha que importante. E utilizar o da internet para apresentar consolo, diretriz, notícias do mundo espiritual e mensagens destituídas de legitimidade, com o maior objetivo de aparecerem, de chamarem atenção para si, do que auxiliarem no esclarecimento e socorro aos necessitados. Nós que estamos reunidos nesse reduzido grupo,
temos que, assim, esse dever do discernimento, vocês concordam? Porque na internet, e hoje existem pessoas que elaboram imagens bonitas, chamativas, apelos audiovisuais bem significativos, que chamam a atenção dos distraídos e que geram notícias do mundo espiritual, falando dessa pandemia de uma forma absolutamente enviesada da realidade. Enfim, o momento é de nós retirarmos o joio do trigo. Mas para arrancar o joio do trigo, nós temos que ter o trigo forte e pronto e bem amadurecido. Então, eu vou abrir um pouco para nós conversarmos, para ver se com isso melhora um pouco o nosso áudio. E era da minha intenção, nunca consigo a minha intenção, mas era a minha intenção a gente fazer os 2 capítulos hoje. Temos algumas perguntas, eles me mandam aqui pelo WhatsApp. Eu vou ler uma pergunta que nos chegou. Tive uma conhecida que sempre esteve dedicada inteiramente à mediunidade e ao atendimento e cuidados numa instituição com doenças mentais e, no final, durante 14 meses, esteve com câncer, mas continuou a atender espíritos sofredores até uma semana antes de desencarnar, mesmo estando internada no Hospital do Câncer, mas teve uma passagem sóbria e consciente. São os exemplos, né, que nós temos de dedicação, de abnegação, né? Existem médiums, porque a mediunidade com Jesus, ela é exercida onde quer que nós estejamos. Mas a formalização disso, de incorporar, através da psicofonia, espíritos sofredores, requer um ambiente mais controlado, um ambiente mais preparado espiritualmente, para que o espírito comunicante receba de espíritos superiores o amparo que ele necessita. Então, essa assim, ponderação que a gente faz, porque às vezes a pessoa não reúne naquele ambiente condição, reúne a mediunidade dela, tem a mediunidade dela, mas ela pode não ter condição de poder exercer a mediunidade, às vezes num ambiente muito conturbado, né? Tá tudo bem, amigos? É um tema complexo, mas ele é bastante necessário, porque tem uma grande maioria que coordena trabalhos, que dirige reuniões mediúnicas, né? E que nós possamos estar muito atentos a isso. Não é bem o melhor momento agora para nós termos reuniões mediúnicas ligadas a sofredores. Não é o melhor momento, muito mais que todo mundo tem seu livre-arbítrio, porque o momento pandêmico, né, as vibrações doentes estão muito desarmonizadas. E o médium pode receber espíritos ligados a essas falanges e não ter estrutura nem energética, nem pessoal, nem espiritual para suportar essa carga, né? É por isso que essas equipes espirituais vieram de colônias mais distantes da Terra. Obviamente que eles vieram de colônias mais distantes, mas não dispensam o trabalho de cada um de nós, onde a gente estiver. Por isso que nós temos que ter esse grau de vigilância 24 horas do nosso dia, para que a gente possa ser um instrumento útil. Mais alguma pergunta? Como está o som aí, Giro? Ele melhorou o som, né? Ele parou um pouco de oscilar.
A nossa região está com problema de internet, né? Uma pergunta, mas alguém pode me reproduzir? A Mariana e o Noah fizeram perguntas. Querem fazer ao vivo? Porque nós estamos com essa oscilação. Eu queria destacar, Célia, na verdade, o processo obsessivo que uma médium de reconhecida faculdade ligada ao Evangelho ainda assim se vê nestas teias da obsessão. Destacar porque, em geral, os médiuns não se acreditam vítimas, né, desses processos. Várias vezes, durante a pandemia, aqueles que nos procuraram na assistência fraterna, médiuns em outras casas espíritas, não estavam acreditando que vivenciavam essas interferências dentro de casa. E parece que é uma grande novidade, né? Mas se tem alguém que pode ser vítima de obsessão, é o próprio médium, né? Principalmente o próprio médium, porque, como Emmanuel nos orienta, né, o médium, às vezes, ele vem com uma mediunidade expressiva como uma ferramenta de trabalho para exatamente se redimir perante as suas dificuldades do passado. E o que é a invigilância, né, Noah? A gente tem que falar muito da vigilância e da invigilância. O que é a invigilância? A invigilância é quando eu mergulho na minha anterioridade. Essa é a brecha que eu entro. Acontece uma coisa no mundo atual, um estímulo no mundo em que eu vivo, nos meus relacionamentos, um estímulo que tem alguma coincidência com o meu passado, aquilo me desarmoniza de tal forma que eu mergulho naquele passado. O que mostra para nós que essa anterioridade não está resolvida. Porque só temos um único ponto de invigilância. É a nossa anterioridade, ou seja, o que é uma pendência que eu não resolvi. Às vezes é um núcleo de ciúmes, às vezes é um núcleo de perdão, às vezes é um núcleo de egoísmo. Aquilo que me predispõe a falir, que é o alvo das minhas tentações, são as minhas invigilâncias. É ali que eu caio. E quando o médium cai nas suas invigilâncias, ou seja, ele mergulha na sua anterioridade, ele começa a reagir no aqui e agora com a carga emocional de 300 anos atrás, 200, 600. Olha que sério, um relacionamento de hoje, a pessoa pode projetar o seu passado e reagir com aquela pessoa como se ela fosse a mesma de 200, 300, 500 anos atrás. Por isso que a gente tem, isso que o Noah trouxe é muito importante, e a gente não se sentir nenhum de nós isento, porque está indo todo dia na casa espírita, porque dá paz, porque isso, que aquilo, não está isento, porque nós estamos carregando dentro de nós marcas traumáticas na nossa anterioridade, que a gente às vezes não olha para elas. Esse é o motivo, a nossa motivação pessoal é nós trazermos para nós esse entendimento quanto a nós mesmos, né? Dessa dificuldade que nós trazemos. Porque a doutrina espírita não pode mais ser um culto externo, embora para muitos ainda seja. A pessoa frequenta, a pessoa trabalha, a pessoa fala na casa espírita da paz, isso, aquilo, mas é externo. E continua com os processos obsessivos, porque os quadros de memória não foram alterados. Célia. Oi, Letícia. Boa noite. Boa noite. Queria fazer uma pergunta. Se eu sou uma coordenadora de uma reunião mediúnica e eu estou num processo obsessivo, às vezes até de fascinação,
Qual que é a recomendação para os meus colegas me ajudarem? Letícia, nós precisamos sempre ter amigos. A nossa vida não seria nada se não fossem amigos. Quando Jesus disse aos seus apóstolos, eu já não vos chamo mais de servos, porque os servos não sabem o que fazem o seu Senhor, chamo-vos amigos, porque lhes confiei tudo que o Pai me ensinou. Ele estreitou intimamente os vínculos e se igualou. Então, um dirigente, seja do que for, ele precisa se igualar a todos. E todos terem vozes, e todos terem relevância, e todos terem participação na condução de uma casa, de uma reunião. Nenhuma casa ou nenhuma reunião consegue crescer se tiver uma pessoa que fala tudo que os outros têm que fazer, etc. Entendeu? Eu sei que não é essa a sua postura, mas nós estamos falando para todos nós, né? Que então nós temos que estar numa equipe. E nós temos que ter a humildade de consultar a equipe, consultar pessoas e seguirmos com o que eles nos dão como diretriz. E darmos ao outro a liberdade absoluta de dizer, Célia, você não está bem. Nós não concordamos com isso, porque isso não é conforme a doutrina espírita, ou não é conforme o evangelho, não é conforme. E nós temos esse grau de liberdade com as pessoas. Isso nos ajuda muito. Porque essas hierarquias, né, elas são muito delicadas. Nós temos que ter uma organização, né? Mas essas hierarquias, elas são as únicas que conhecemos, são aquelas de natureza moral que o Livro dos Espíritos dá a nomenclatura da classificação dos espíritos, né? De ordem tal, de ordem tal, de ordem tal. Aquela é uma hierarquia, mas a gradação dela é de natureza moral. Como nós estamos todos no mesmo patamar, entre nós temos que estar buscando uns aos outros. É claro que alguém de nós tem mais experiência nisso, o outro tem mais experiência naquilo, e essa diversidade de experiências nos enriquece. Mas há casas que têm esse processo e ninguém tem como falar nada, né? O que a Cristiane está falando? É muito rápido, eu estou olhando para Letícia, que negócio não para, legenda. Obrigado, ótimo. Cristiane. Célia, teu áudio está desligado. Áudio. A Cristina falou alguma coisa, mas está no chat aí, já passou. Ela escreveu até porque não existe um ser encarnado que não esteja suscetível ao erro ou a interferências. Exatamente. Todos estamos suscetíveis, né? Bom, amigos, vocês se manifestem, mesmo para mim, no meu WhatsApp, como queiram, da nossa equipe, do Giba, do Beto, da Anastácia, da Márcia, para que a nossa condução seja coletiva, que vocês, toda semana eu falo isso, para onde nós vamos, nós estamos sintetizando o máximo possível, desse metade do livro para frente, eu vou sintetizar bastante, porque em breve tempo, eu gostaria de retomar o estudo do ser espiritual, e falar, né, de tudo que a gente já tem refletido, né?
Célia, eu posso repetir minha pergunta que eu Por fiz? favor, Mariane. É com relação às reuniões mediúnicas, né? Você falou assim que que os médiuns não aguentariam, né, tanta carga de alguns espíritos muito endurecidos, né? Mas eu fiquei pensando, por outro lado, também, nas reuniões mediúnicas só se manifestam aqueles espíritos que é permitido se manifestar pela espiritualidade, não é? Eu fiquei assim um pouco em dúvida. Em tese. Porque eu estou dizendo em tese. Isso também, quem disse foi o Divaldo, né, que foi suspendessem, né? Em tese, a teoria é essa, mas nós somos muito ainda incautos e vigilantes, e nós trazemos questões que muitas vezes estão ancoradas nessa psicosfera coletiva. E, às vezes, um dos médios, assim, ingenuamente, né, isso pode acontecer. Mas isso é de foro íntimo de cada um, a gente não está, assim, recomendando, mas nós precisamos ter muita prudência nisso. Porque foi perguntado até mesmo por Divaldo em relação a isso, ele disse, aqui na Casa do Caminho estão suspensas, né? Porque quem nós queremos beneficiar, gente? Nós temos que... É um terreno delicado esse. Quem nós pensamos beneficiar? Com o que em mim? Nós vamos passar por um período de muita assertividade, né, na vida, de nós entendermos assim, olha, o espírito comunicante, ele é beneficiado por quem? Pelo médium que o recebe em primeira instância, porque ele entra na configuração daquele perispírito e ele se beneficia disso. Aonde eu me respaldo? Em André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, a irmã Celina era a irmã mais evangelizada, mais luminosa. É ela que recebia os espíritos mais difíceis, porque ela tinha uma moralidade e uma expressão vibratória no seu perispírito de tanta luz, pela sua humildade, que o espírito dementado, ao entrar na configuração energética dela, ele se beneficiava imediatamente. Lógico que o espírito que estava ali esclarecendo e amparando, mas os espíritos dementados não ouvem o que o encarnado está falando para eles, gente, não ouvem. E muitas vezes eles nem registram, eles registram vibrações, de acordo com o nível do espírito. Então, nós temos que ver isso, porque muitas comunicações, recebe-se o espírito, desliga o espírito. Então, mais, às vezes, uma prática que precisa ser revista profundamente. A gente vem de muitos anos de frequência a reuniões mediúnicas, e como eu falei já algumas semanas atrás, existiam médiuns que recebiam o mesmo tipo de espírito 20 e 30 anos. Sendo que o médium, enquanto personalidade, ser espiritual, não havia feito nenhuma melhora consigo mesmo. Isso era o antigamente. Né? O antigamente vinha desses costumes ainda, da mediunidade pela mediunidade. Mas é uma ponderação apenas, né? Não é nenhuma recomendação, não é uma sugestão, não é nada, é apenas uma ponderação, se esse é o momento, né? Nós podemos ser médiuns da caridade, da esperança de alguém, nós temos inúmeras potencialidades para servir com a mediunidade, né? Mas esse é o momento, Mariane. Então, nós vamos encerrar, já deu o nosso tempinho. A semana que vem, então, nós vamos entrar, se vocês concordarem, numa síntese desses outros capítulos, pegando só o que é essencial no capítulo, porque a gente está entendendo que vocês estão lendo o livro, né? Não há necessidade de eu reler o livro aqui, não é esse o momento. E nós vamos sintetizando naquilo que for
mais relevante. Por favor, nos escrevam, nos dando sugestões, que isso é o meu guia. Então, nós vamos pedir ao Noel fazer a prece para nós, para a gente encerrar. Amigos, vamos então aproveitar estes instantes singelos, esta noite que inaugura a entrada de uma estação nova, premiada, com as primeiras expressões de uma lua tão brilhante, tão próxima, nos revelando nas lições da natureza, nosso papel, de fazermos brilhar o sol que nos visita diuturnamente, para que lembremos sempre que mesmo no inverno da humanidade permanecem as leis divinas, velando por todos nós, que é nosso papel, como espelhos deste grande sol que é o Cristo para nós, a refletirmos em nossos comportamentos, quiçá, em nossas posturas, o verdadeiro código cristão, que descortinado para a nossa razão, agora, lentamente faz brilhar os nossos corações. Por isso, que saibamos manter a esperança nos dias sem dúvida, que nos encorajemos para as vivências inigualáveis que nos chegam como oportunidades a todos os instantes, e que jamais façamos parte desta massa que descrente permanece estacionada, quando logo ali, numa curva do tempo, as manhãs se farão de uma vez por todas em nossos pensamentos. Que estejamos sempre juntos, que estejamos juntos a Jesus. Hoje, assim.